A gente ainda está em clima de verão. Por isso que a gente está assim, ao ar livre. Porque eu vim falar com vocês uma coisa muito séria. Esse vai ser bem curtinho, mas eu quero que vocês entendam bem a mensagem que eu quero trazer para vocês. A gente vai aprender a viver com e não por. Seguinte. Oi, Pintinho, tudo bom? O que ele está fazendo aqui? Não dá, né, Pintinho? Você vai ter que sair daí, porque aqui é o meu lugar. Seguinte, gente. Viver por e viver com. O que eu quero falar com vocês sobre isso? Uma grande preocupação, na verdade. É o seguinte. O que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas, das mães, elas vivem muito pelos filhos. Elas sabem quando eles estão com fome, elas sabem quando elas estão com dor, elas sabem quando que eles estão sentindo, elas imaginam um monte de coisa, elas querem levar num filme, fazem um monte de considerações a respeito daquele filme, elas sabem quando a criança quer fazer. Será que elas sabem mesmo? O que eu vejo, na verdade, e que me chama a atenção, é que as mães, muitas vezes, elas vivem muito pelos filhos, sem realmente saber se elas querem aquilo. Elas decidem muito, diferente do que a gente imagina quando as mães pedem para as crianças fazerem as suas opções, elas estão vivendo muito pelos filhos, por filhos e não com filhos. Qual seria a diferença? Viver com filhos é viver e saber como eles estão, o que eles estão sentindo e saber oferecer para eles exatamente o que eles querem. Muitas vezes as mães acham, principalmente os pais e as mães acham que as crianças gostam de fazer tudo o que elas querem, que as crianças não aceitam não, que as crianças não sabem viver com negativas ou frustrações. E muitas vezes as mães pensam que as crianças vão se sentir assim ou assado em função disso ou daquilo e termina esquecendo essa troca real da educação e da questão afetiva que tem que existir nessa relação. Quando eu vejo as mães decidindo situações, às vezes porque elas acham que as crianças querem aquilo, faltou essa troca afetiva, faltou faltou essa busca, faltou esse encontro realmente entre mãe e filho. Eu vou viver com o meu filho e eu vou olhar para ele, lembra daquela coisa do olho no olho? E vou saber o que ele está sentindo, o que ele está sentindo, não o que eu acho que ele está sentindo. Entenderam a diferença? Eu vou ouvir o meu filho, tanto nos gestos, como na comunicação ou da linguagem, que seja do choro ou da fala, que já esteja pronta, mas eu vou ouvir. Mas e muitas vezes a criança fala coisas que não é bem aquilo que ela quer falar. Esse é o viver com. A criança pede limites, a criança pede para ser parada. Eu já ouvi muitas vezes crianças me dizer: se minha mãe fosse mais dura, mais firme, eu seria melhor. Eu não seria assim. Isso é viver com. Porque eu vou sentir o meu filho, eu vou saber exatamente o que ele quer, porque ele não sabe. Não pense que a criança sabe, ela quer viver em zona de conforto, ela quer viver fazendo coisas boas, ela quer ficar de boa, gente, na tranquilidade, como a gente também, passar o dia a dia, no ruhu da vida, mas a gente sabe a hora de parar e a gente tem que saber a hora de fazer as coisas, e a criança não sabe, esse saber é do adulto, e quando eu sinto qual a necessidade do meu filho, eu estou vivendo com. Um exemplo assim bem prático, eu marquei um cinema com um grupo da gente, de clientes lá da clínica, e nós fomos assistir um filme. As mães passaram horas discutindo qual filme ia ser, porque tal filme, as crianças têm 5 anos, tal filme fala do não sei o que, tal filme fala disso assim, tal filme vai dar isso para as crianças. Gente, as crianças só querem assistir um filme. Só isso. Vamos assistir um filme? Quando você perguntar para eles, quer assistir o quê? Vamos assistir um filme! Eles querem a farra de assistir um filme, querem ir todos juntos, querem comer pipoca. Gente, eles não estão muito preocupados em saber o enredo. Isso é viver por. Porque eu estou falando do que eu acho que é importante. Eu não estou preocupada em saber exatamente o que o meu filho quer, que é só ir se divertir.
Eu fico avaliando o tamanho do parque, o tamanho do brinquedo, o tamanho disso, o tamanho daquilo, e esqueço de fato de olhar para ele e ver como ele quer fazer tudo isso. Então eu vivo por ele e não com ele. Eu acho que a hora que ele não vai porque eu acho que ele vai doer, eu acho que eu vou fazer isso porque eu acho que ele... Para de achismo e vamos começar a olhar para os olhinhos dos nossos filhos e viver com os nossos filhos e não por nossos filhos. Superproteção, eu já falei e digo de novo. Superproteção é invalidar o outro. Quando eu superprotejo alguém é porque eu não acredito que ele é capaz de. Eu não acredito que ele vai estar pronto para. Então eu tiro a chance dele crescer, dele desenvolver e dele saber o que é realmente bom e importante para ele. Então a criança, ela precisa o tempo inteiro do meu encaminhamento e a criança precisa ser escutada. Mas não necessariamente no que ela fala, mas no que ela mostra pra gente. Atentos em pai, olho aberto, ouvidos e anteninhas ligadinhas para que a gente possa entender o que os nossos filhos estão falando. O apelo tá aí, eles chamam atenção, eles falam do jeito deles e a gente tem a obrigação de decodificar tudo isso. Valeu? Era um assunto meio sério, mas eu tava precisando falar meio que com urgência com vocês. Vamos lá, hein, gente? Vamos viver com e não pelos nossos filhos. Cláudia Pedral, pé de galinha, vão lá, se inscrevam, dão like, fala que gosta, fala que não gosta, pergunta alguma coisa, diz o que vocês quiserem que a gente tá aqui pra gente responder, valeu? Vamos continuar o mês de fevereiro, nosso verãozão lindo e maravilhoso, e a gente vai voltando aos pouquinhos pra nossa rotina.